Em 2014, basicamente os alunos era um grupo bem maior no Labsol e o Labsol ajudou a fazer as fantasias na coroa. Eles tinham tentado atribuir lá uma metodologia de entregar para eles as fichas técnicas, que são tipo os dados que a gente usa para fazer as fantasias, tipo metragem de tecido, moldes, medidas. Só que como teve o período de férias, eles entraram, teve um hiato ali que fez com que a escola perdesse todo esse material. Então a gente voltou a entrar em contato com eles e a escola tinha produzido umas fantasias um pouco diferentes do que a gente tinha montado. Devido a essa mudança que eles fizeram, o Labsol teve que atuar na produção das fantasias também. Então, as moças, as mulheres que produziam na comunidade, elas foram acompanhadas pelos alunos do Labsol e basicamente várias fantasias foram mesmo os alunos que fizeram. Em 2015, que foi o ano que eu participei, quer dizer, o 2015 para o Carnaval de 2016, era assim, a gente fez o desenvolvimento de todos os protótipos e fez as fichas técnicas com os moldes. E dessa vez tinha funcionado, porque em 2015 a gente com o Carnaval de 2014 e 15 a gente aprendeu que tinha que ensinar eles a como usar para depois eles aplicarem. Porque basicamente no nosso meio, querendo ou não, quando alguém chega com uma ficha técnica, a gente tende a entender de forma mais prática. Mas lá a cultura deles é muito verbal, né? E eles seguem exemplos. Então a gente tinha que ensiná-los. Então, dessa forma, em 2015 eles conseguiram bem produzir dessa forma que a gente fez, que foi chegando com as fichas técnicas e chegando com os moldes. E a gente produziu as peças pilotos e distribuiu para a comunidade, para cada, sei lá, um grupo de pessoas fazia aquela fantasia. Tanto que nesse ano a gente desenvolveu as fantasias de ala e ficou responsável mais pela produção das alegorias, dos destaques e tudo mais. Basicamente o carnaval inteiro ficava na mão do Goya e do Labsol. Então a gente partia naquela premissa de reutilizar as fantasias dos anos anteriores, pegar as fantasias e a gente dissecava elas, tipo assim, pegava uma fantasia com um tema X, retirava pena, retirava pedra, retirava tecidos e reaproveitava de outra forma. Sei lá, cortava, misturava uma fantasia com a outra, pegava uma cabeça e transformava numa gola, pegava uma camiseta de recortava o tecido e revestia a outra parte. E basicamente era essa metodologia que a gente fazia. E simplesmente a gente pegou o tema, que no caso de 2016 foi América Mestiça Mãe Terra. E aí a gente primeiro fazia desenhos do que a gente achava, tipo um genericão assim, do que a gente achava que era senso comum sobre o tema que a gente tinha decidido. E depois a gente analisava as fantasias dos anos anteriores e via o que dava a adaptar. E o que a gente adaptava, a gente redesenhava para ficar o desenho final da fantasia. A gente não chegava lá e impunha, assim, basicamente a gente propunha. A gente chegava lá com a fantasia montada, mas e aí, tipo, a Michelle ou a tia Olivia, que é a presidente da escola, dava um palpite e a gente tentava adaptar de acordo com o que eles tinham. Porque, assim, na época que a gente começou a trabalhar com eles, uma pessoa só produzia uma fantasia da cabeça aos pés. E aí ficava naquela coisa maçante, porque aí não via progresso, né? E aí a gente tentou fazer com que, assim, por exemplo, pego uma cabeça que demanda penas, pedras e tecidos, e aí, por exemplo, eu aplico as pedras, você aplica o tecido e uma terceira pessoa aplica as penas. E aí fez com que a escola em si desenvolvesse um senso de identidade coletiva, sabe? De vez de ficar só aquela coisa assim, tipo, eu fiz essa fantasia, eu fiz essa aula. Era tipo, a escola foi feita pela comunidade. O contato da escola com o Labsol, no primeiro momento, foi dado pela professora Ana Bia. E eles queriam que o Labsol ajudasse eles a produzir um carnaval mais barato. E a gente entrou com a ideia, com o tripé do Labsol, que é a sustentabilidade. Eles eram muito abertos ao Goya e à equipe, assim. Eles acolheram a gente assim como se fosse uma família e como se a gente fosse parte deles.
E em nenhum momento a gente chegou, tipo, olha, é isso que vocês vão fazer e é assim que a gente quer que faça e é assim que a gente vai fazer. A gente basicamente desenvolvia com eles, assim. A gente chegava e falava, olha, precisa fazer dessa forma, desse jeito e até mesmo passar umas noções de produção em série para que facilitasse a produção mesmo. Eles foram se adaptando e foram evoluindo junto com a gente, sabe? No ano a gente teve que produzir as fantasias com eles, porque eles não conseguiam se adaptar ao esquema das fichas técnicas. No ano seguinte foi parte de um membro da escola a iniciativa de pregar um prego na parede para pendurar ali todos os moldes, sabe? Para elas saberem onde estava tudo e a escola já ficou muito mais organizada. E esse ano a escola já foi centralizada num local que a produção das fantasias era toda ali. Então o material estava fácil acesso. Então eles criaram mais uma consciência de produção, sabe? E o contato entre nós e eles foi intenso e foi tipo assim, foi uma mudança, foi uma transferência de conhecimento mútuo, sabe? Por exemplo, nós entramos nessa sem nenhum conhecimento de, sei lá, de materiais de carnaval. A gente tinha conhecimento básico, assim, de brilhos, por exemplo, mas a gente chega lá sabendo o que torna uma fantasia bonita, por exemplo, como fazer uma fantasia que no desfile evolua bem e, tipo, querendo ou não, isso é uma experiência de carnaval, mas que a gente pode aplicar em vários outros setores do design, assim. Assim, a gente mudou de ideia de usar os clássicos recicláveis para reutilizar as fantasias, porque a gente via que eles já tinham uma certa quantidade de material, eles já tinham um material que poderia ser reutilizado e que não perderia o traço de carnaval, sabe? Por exemplo, os tecidos brilhosos, as pedras, as penas, a gente só reaproveitou o que eles já tinham. Então, eles tinham um grande estoque de tecidos que eles não usavam e que estava lá jogado. E, por exemplo, é uma escola que que é um pouco carente de recursos, assim. Então, eles dependem muito da verba que o governo disponibiliza para o carnaval, só que essa verba só vem depois de meses do carnaval. Então, eles teriam que gastar um dinheiro que eles não têm para repor depois. Então, o que a gente fez foi reduzir os gastos, assim, e reaproveitar o máximo que dava. Então, a gente utilizou tudo que eles já tinham e reaproveitou todas as pedrarias, pedras, penas. Na comunidade, as pessoas que produzem são geralmente pessoas que vão desfilar, algumas costureiras da própria região do Geisel ali mesmo, então geralmente é o pessoal dali da região. Eu já tinha tido contato com comunidade na época de escola e antes disso, e por isso eu procurei o LabSol, porque eu sabia que hoje em dia não adianta mais você fazer design para designer, sabe? Que é uma brincadeira que a gente faz aqui no nosso meio, que é você fazer design para elite, design para pessoas que, sabe, que não estão nem aí, que vai ser só a mesma coisa. E levar o que a gente tem de conhecimento daqui da faculdade para pessoas que não têm esse conhecimento. O carnaval em si, ele leva uma coisa muito legal, que é a tecnologia social, que é você levar o design como uma mudança social. Por exemplo, você trazer uma mudança de conhecimento, uma adaptação neles através do design. Eu aprendi a gostar muito do carnaval porque, além do contato com a comunidade ser uma coisa que, sabe, a gente está levando nosso conhecimento para alguma coisa, não está só aprendendo aqui para depois ir para o mercado, sabe? E eu estou aprendendo alguma coisa assim para lidar com outros seres que não são só um bando de cabeça fechada, sabe? O LabSol tem um trabalho bem legal com a comunidade, não só com a Coroa, mas com outras comunidades também, que é essa questão da identidade, sabe? De fazer com que a própria comunidade se identifique com aquilo que ela está produzindo.